Olá a todos. Tenho pessoalmente muito prazer em estar aqui perante vocês para podermos falar um bocadinho durante os 25 minutos sobre acústica de edifícios. Quero começar por agradecer o convite que o professor Humberto Varão me fez e o professor Paulo Lourenço para estar presente nesta situação e dar os parabéns à Ordem dos Engenheiros, Região Norte, por mais esta excelente iniciativa que nos permite, durante este dia, estarmos todos aqui neste encontro a falar um pouco sobre a engenharia civil, os desafios que temos pela frente, as experiências, os desafios no projeto e na construção de edifícios. Eu fui talvez um bocado atrevido na forma de fazer esta minha apresentação e, em resumo, eu vou tentar relatar 6 experiências de cariz tecnológico, económico, ambiental, social, legislativo e político e, em complemento, relatar 6 desafios também nos mesmos temas. Isto está um pouco de acordo com a estrutura que foi pensada para este encontro e, portanto, eu achei que deveria tentar dar uma resposta nesta natureza. Portanto, a ideia é, nos próximos minutos, varrermos um pouco todos estes aspectos, procurando eu, digamos assim, ser suficientemente sucinto em cada um deles para deixar no ar as ideias que me ocorrem a propósito desta minha participação. Bom, como experiências, a primeira experiência que vou relatar aqui é do ponto de vista tecnológico, ligado ao projeto de condicionamento acústico de edifícios e tem a ver com a capacidade que nós hoje em dia temos de modelar 3D a sonoridade de espaços interiores. Isto não se fazia assim há bem poucos anos atrás. Eu recordo na minha meninice ter feito um estudo com base na radiação a partir de um octeto, eram 8 raios, vejam. Esses 8 raios demoraram uma boa semana geometricamente a parametrizar, não é? E os resultados que obtínhamos com esses 8 raios não nos permitiam tirar grandes conclusões. Hoje em dia nós por octeto, ou por quadrante de octeto, temos milhares ou centenas de milhares de raios que nos permitem chegar a conclusões interessantes do ponto de vista acústico. Simulamos o comportamento dos edifícios. Quando estamos a estudar auditórios, espaços de espetáculo, podemos mesmo introduzir bandas sonoras e ouvir, se tivermos ouvido afinado, para perceber de que aspectos são ou não melhorados de acordo com as diferentes intervenções acústicas. É uma ferramenta extremamente potente. A qualidade com que nós produzimos hoje em dia projetos de condicionamento acústico recorrendo a estes instrumentos não tem nada a ver com aquilo que se fazia há uns anos atrás, onde, fruto da experiência, do saber fazer, dos anos acumulados, era possível chegar a soluções de altíssima qualidade, mas não estavam, digamos assim, democratizados os acessos ao projeto de condicionamento acústico. Estas ferramentas existem, estão disponíveis, há várias rotinas de vários fabricantes que nos permitem hoje em dia obter resultados, como disse, de excepcional qualidade e podemos aferir a priori em projeto de forma preventiva quais são as melhores soluções para o comportamento acústico interior deste espaço. Portanto, como, digamos assim, a experiência tecnológica dos últimos anos, eu saliento a modelação 3D da sonoridade de espaços interiores. Passando a experiência da economia, eu aqui fui um bocadinho atrevido e tentei perceber o que se passa com o cluster da construção de edifícios relacionado com o condicionamento acústico. Por um lado, fui tentar perceber qual era o volume, digamos assim, de projetos que estavam envolvidos. Por outro lado, qual é o volume de produtos de construção ligados ao condicionamento acústico. Tentei chegar a um valor monetário potencialmente menos específico do que aquele que eu pretendia inicialmente. Este gráfico aqui mostra-nos uma coisa. Temos aqui em milhares de euros na linha azul, portanto estamos a falar destas barras mais largas, o número de edifícios licenciados por ano entre 1995 e 2001 e depois entre 2009 e agora já é, digamos assim, sequencial até 2019, mas foi os dados em que eu tive lugar, onde se vê aqui esta enorme queda da produção de edifícios. Estamos a falar 62 mil
em 2001 e agora andamos aqui nos qualquer coisa como 14 mil ou 15 mil edifícios em 2019, que é o valor que está aqui neste sítio. O que é que está nas barras laranja? Das barras laranja, com base nos dados que nós tínhamos aqui na Faculdade de Engenharia, que era a percentagem de projetos de condicionamento acústico que acompanhavam licenciamentos, as exigências eram quase nulas na altura e, portanto, vemos bem aqui que só a partir de 2008 e, portanto, aqui repercutido em 2009 é que, de facto, começa a haver um grande número de projetos. Isto são os projetos de condicionamento acústico avaliados numa percentagem do valor da construção e, acima de tudo, de acordo com aquela percentagem, minimizados com aquela percentagem inicial. Eu aqui tenho a noção que eram 4% dos projetos que tinham projeto de condicionamento acústico e, portanto, foi essa a proporção que foi seguida. E depois aqui, digamos assim, o estabelecimento dos honorários associados. Bom, podemos verificar, digamos assim, neste último, em 2019, não é? Que com base neste estudo que eu fiz, podemos ter uma média de 1000 e poucos euros por projeto, média essa que é menor em 2016, não é? E que é bastante maior aqui em 2009. Valor por projeto de edifício. Os edifícios variam muito na sua forma e, portanto, isto diz o que diz. São os dados que nós temos, mostra-nos um bocadinho como é que isto funciona. Tenho aqui um conjunto de dados que vem da parte do cluster da construção e, portanto, o gráfico azul mais largo é o mesmo. O gráfico mais estreito dá-nos, de alguma forma, o valor dos materiais de construção envolvidos. Dados de 2005, um estudo LNEC com 7%. Em 2016, um estudo que temos aqui feito na faculdade, uma tese de ordem dos 2,5%, valor que mantivemos por aqui, e chegamos, digamos assim, a resultados que em 2019 o volume dos materiais de característica acústica envolvidas na construção, no licenciamento, é este valor que está aqui, cerca de 100 milhões de euros, que me parece um número um bocadinho otimista, mas de facto, parece-me, na proporção, parece-me estar adequado. A experiência seguinte, do ponto de vista ambiental, tem a ver com a alteração do cenário em que nós executamos os projetos. O conhecimento de mapas do ruído, a elaboração de planos estratégicos condiciona decisivamente a forma como abordamos o projeto. A envolvente exterior depende da localização em termos de zona, de classificação de zona, e hoje em dia, com os instrumentos que temos, podemos analisar em detalhe a exposição de fachadas para podermos controlar um pouco a forma como está exposto ao ruído o edifício que estamos a projetar. Números, detalhes desta grandeza nós não tínhamos há uns anos atrás e hoje é possível fazermos isto com relativa facilidade. Portanto, o grande desafio ambiental que eu saliento tem a ver justamente com o aparecimento de mapas de ruído. Do ponto de vista da experiência social, saliento a acústica como necessidade de saúde e não apenas como conforto. Comecei a minha atividade em acústica em que o projeto de condicionamento acústico era quase como que uma elite de alguns edifícios e o grande critério era um critério de conforto. O projeto acústica caracterizava conforto. Tudo evoluiu e hoje em dia as necessidades de saúde suplantam as necessidades de conforto e nós projetamos para garantir a saúde da exposição ao ruído. Eu peço desculpa, estes 2 slides estão em inglês, retirei-os do site europeu da Agência Ambiental Europeia, e aqui eu salientava este aspecto. As pessoas perturbadas pelo ruído em Portugal, portanto são dados de Portugal, temos cerca de 200 mil pessoas perturbadas por ruído rodoviário, 26 mil por ruído ferroviário, 67 mil pelo ruído de aviação. Há aqui um número que são 22 pessoas perturbadas pela indústria, parece-me todo pequeno, mas também presumo que Portugal não forneceu ainda a totalidade da informação para abastecimento destes dados e, portanto,
penso eu que estes resultados podem, digamos assim, pecar por escassos. Neste mesmo site e com uma outra característica, é muito importante verificarmos isto em termos de consciência social, a dificuldade, ou pelo menos a perturbação que, do ponto de vista do ruído, gera na sociedade. Reparem que anuncia-se mortalidade prematura na sequência das perturbações associadas à exposição ao ruído. Reparem que nós estamos aqui a falar de ruído traumático, mas estamos aqui a falar de ruído ambiental que prejudica a saúde. O ruído traumático é aquele que provoca surdez, não é esse que está em causa. Estes números não são números obtidos de registros efetivos, são estudos feitos em proporções relacionadas com os níveis de exposição ao ruído, é muito importante ter atenção a isso, mas potencia a existência de 80 mortos relacionados por exposição ao ruído rodoviário, 11 ao ruído ferroviário, 11 ao ruído aéreo e nenhum à indústria. A consciência social destes números e a divulgação destes números leva-nos digamos assim, percebemos que o ruído está hoje em dia na agenda social e esta é, quanto a mim, a minha experiência mais importante. Do ponto de vista da legislação, permitam-me salientar um aspecto importante. O projeto de condicionamento acústico exige as exigências desde 87, entrou em vigor em 1 de janeiro de 88. Desde aí há sempre necessidade de execução de um projeto, mas na realidade só a partir de 2008, com a publicação de diversas portarias, com a publicação do Decreto-Lei de Requisitos 96 de 2008, com, acima de tudo, um trabalho meritório feito pela Ordem dos Engenheiros nos anos 2001, 2002, ao criar a especialização, e mais, ao reivindicar decisivamente para a engenharia a execução de projetos de condicionamento acústico. Não era pacífico em 2000 e 99, não era nada pacífico que os projetos de condicionamento acústico fossem feitos por engenheiros apenas, e muito menos, no meu caso, por engenheiros civis. Quer dizer, tipicamente os engenheiros que se dedicavam eram engenheiros eletrotécnicos, que se dedicam e que fazem um excelente serviço, necessariamente, não é? Engenheiros mecânicos, alguns muito ligados às vibrações, e engenheiros civis, não, eu penso que não havia muito poucos. Só depois, mais tarde, é que a Ordem dos Engenheiros no Colégio de Engenharia Civil vem claramente reconhecer, como é natural e como parece adequado aos engenheiros civis, estarem na primeira linha da execução dos projetos de condicionamento acústico. E, portanto, é uma nota que, quanto a mim, me pareceu fundamental ao nível das questões da legislação. Como experiências políticas, eu gostaria de salientar aqui 4 aspectos. A acústica foi, até agora, vista sempre como um luxo, algo que complica a execução de projetos, o que não é verdade. Reparem que ainda hoje se faz dispensas ou pedidos de dispensas de projetos de condicionamento acústico. A legislação não prevê essa situação. Ainda hoje se substitui a avaliação acústica absolutamente necessária à confirmação da qualidade acústica de um edifício e é possível substituí-la por um termo. Ora, eu diria que só é possível substituí-la por um termo se esse termo estiver fundamentado em ensaios, naturalmente. Porque se o termo não estiver fundamentado em ensaios, mas apenas numa observação, quando muito visual, não é possível garantir o comportamento acústico da construção. Depois, a importância dos planos municipais de redução do ruído e o peso político que têm. Os planos de redução do ruído são instrumentos fundamentais para resolver a exposição ao ruído urbano. Os planos de redução do ruído afetam várias áreas de gestão dos espaços urbanos, os planos de ordenamento do território, os planos de pormenor, as decisões de mobilidade, tudo isto é afetado pelos planos municipais de redução do ruído e é um dos aspectos inovadores e que penso que será também um desafio para o futuro, ainda estamos a falar das experiências.
E, finalmente, elogiar aqui um bocadinho o trabalho da Ordem dos Engenheiros na definição de competências e qualificações para a elaboração de projetos. É um trabalho que a Ordem fez, tem tido diversas evoluções. Do ponto de vista político, é por aí que temos que avançar, mostrar à sociedade que a Ordem dos Engenheiros tem ou que se qualifica competências de colegas aptos para executar projetos de condicionamento acústico. E essa imagem perante a sociedade é fundamental, a Ordem tem vindo a defender, e é também já aqui no final das experiências e antes dos desafios, é já quase uma proposta de desafio. Bom, vamos aqui varrer também um bocadinho, escolhi um desafio tecnológico, um da economia no ambiente social, na legislação. Do ponto de vista tecnológico, temos que reutilizar sem perder a identidade. A reabilitação acústica deve poder tirar partido das soluções construtivas que ainda estão aptas para o fazer e não se deve limitar a demolir o interior do edifício e manter as suas respectivas fachadas. Por exemplo, em paredes interiores, não é? Temos aqui a solução construtiva, por exemplo, o tabique, tão conhecido. O tabique consegue garantir com facilidade, fizemos experiências em laboratório e consegue garantir a ordem dos 40 decibel com toda a facilidade. Parede de tabique, 7 cm de espessura, mas que pode ser reforçada para obter 45, 48 decibel com de um dos lados, por exemplo, uma forra de gesso cartonado. Temos aqui o detalhe do pormenor construtivo. Não é? Em pavimentos, esta é a solução tradicional que nós vemos. Podemos ter soluções mais radicais, mantendo a estrutura, reforçando com estruturas metálicas e colocando um teto e um novo pavimento. Conseguimos isolamentos que garantem os valores regulamentares entre habitações e conseguem-se garantir também levantando o pavimento, reforçando com materiais fonoabsorventes o interior, mantendo muitas vezes o teto estocado, que é uma solução que funciona muito bem, e depois repondo o pavimento levantado em cima de um reforço acústico à base de elementos de madeira e cimento, por exemplo. E, portanto, não precisamos de demolir o interior. Finalmente, para paredes exteriores, nós podemos verificar que em paredes exteriores o que é mais importante em termos de comportamento acústico são os vãos, não é? E basicamente, a introdução de vidro duplo e batentes de remate que têm como característica, conseguimos atingir bem os 28, 30, em algumas situações 33 decibel consegue-se garantir com facilidade apenas com esta intervenção. Em situações de maior responsabilidade, onde portanto, o vão existente e as soluções de vão sejam mais fracas, duplicamos pelo interior com portadas ou com portadas transparentes, como a segunda janela, tirando partido de caixa de ar do desvão que lá está, e conseguem-se valores muito facilmente acima dos 40 decibel, já com um nível de qualidade importante até para situações no interior dos espaços urbanos. Eu de economia fui aqui um bocadinho mais agressivo. O desafio é um bocadinho, é preciso tempo e temos que nos fazer remunerar dos tempos necessários para fazer projeto. Eu recolhi aqui uns dados que utilizei em 2000 numa jornadas de engenharia acústica, que basicamente eram precisas cerca de 100 horas para fazer um projeto de determinada natureza, que eu aqui não, na altura revelei, depois até levantaram alguns problemas, portanto eu aqui não vou revelar, mas os projetos são todos da mesma natureza, e o número a que se chegou na altura é que os custos andariam à volta dos 2.242 euros, e o mercado, que foi na altura, digamos, identificado, pagaria esses projetos entre 1.800 e 2.500. Portanto, apertadinho, mas não estava mal. Passados quase 20 anos, não é? Portanto, dados reais que eu tive o cuidado de somar, diminuíram o número de horas necessárias, mas a dificuldade depois verifica-se aqui. É que os custos da ordem dos 2.000 euros dificilmente têm enquadramento no mercado que remunera a cerca de 800 euros esse tipo de projeto. E, portanto, certamente não há 70 horas
nesse projeto de projetista ou de equipa, sob pena de começarmos a remunerar o trabalho de engenharia acústica a valores que não se coadunam com os encargos, os custos e as responsabilidades que nós temos. Portanto, o meu desafio é que nós temos todos que nos coordenar nos tempos necessários para fazer projetos. Não há projetos de qualidade se não pudermos dedicar o tempo necessário para os elaborar. Ao nível do ambiente, eu saliento a existência ou a progressão da necessidade de salvaguardarmos os espaços que neste momento têm exposição ao ruído adequada, satisfatória, aquilo que é conhecido por quiet areas. Nós nos espaços urbanos, no interior dos nossos quarteirões, temos espaços deliciosos de silêncio e só não o são porque normalmente reservamos esses espaços para pôr equipamentos eletromecânicos e não o devemos fazer. Devemos proteger os espaços de silêncio dentro do espaço urbano, porque é aí um espaço de saúde, segundo dizem os especialistas. O desafio social é a consciência para o ruído. European Environmental Agency mostra-nos um site que eu aqui referencio, que recomendo que consultem, porque tem um conjunto de informações de políticas que mostram consciência social. O cidadão adquiriu no último quarto de século uma consciência para o ruído, para a exposição ao ruído, que a nós, como projetistas de edifícios, nos obriga a tomar decisões e soluções nesse sentido. Já não mais poderemos assumir que a construção de edifícios é feita à revelia dessa consciência social. E, portanto, coloquei aqui este desafio. Do ponto de vista legal, apenas vou aqui salientar uma confusão. O desafio que temos, eu penso que a legislação está toda em cima da mesa, como se costuma dizer. Há necessidade de complementaridade, aplicabilidade e coerência naquilo que estamos a fazer. Dou um exemplo de um erro que não é erro da legislação, mas é um erro de interpretação. O artigo 13 do Regeu.9 dizia que os projetos de arquitetura e de especialidade, eu estou a ler o vermelho, quando acompanhados por termo de responsabilidade, ficam dispensados da apresentação nas câmaras municipais, etc., sem pareceres externos. Isto é, esta leitura enviesada de um artigo legal que não diz isso, não diz nada disso, foi motivo para dispensa com termo da apresentação de projetos, durante vários anos. Portanto, o desafio que temos no futuro é seguir de forma unívoca o que está estipulado do ponto de vista legal, não é? Garantindo que os processos de licenciamento de edifícios são coerentes na aplicabilidade da legislação. Portanto, o desafio é, apesar de tudo, pequeno, mas demora tempo. E, finalmente, do ponto de vista político, gostava de salientar duas coisas importantes. As soluções tipo não são soluções de projeto. Apresento aqui um exemplo e deixo o site de onde eu retirei. Aliás, é conhecido porque isto é uma tentativa que acabou por não andar muito, mas ainda há quem se envolva bastante na ideia de que os projetos de condicionamento acústico têm soluções tipo. E, portanto, onde é que estão as soluções para isolar entre habitações? Onde é que estão as soluções para... Eu devo dizer que, de facto, em França, esse foi o caminho. Isto em 2000, o governo francês publicou este documento. É um documento que atira muito para soluções tipo e, portanto, basicamente diz isto: as paredes das habitações são determinadas características, os pavimentos entre habitações são determinadas características. Em Portugal houve uma tentativa de fazer uma coisa dessas, mas felizmente não vingou, porque o projeto, pela sua sui generis, pela sua diferença, pela sua característica específica, não se coaduna de ser um plasma de soluções tipo. O condicionamento acústico de edifícios obriga a que, a propósito de cada projeto, tenhamos que estudar soluções diferentes. Sim, podemos ter tecnologias próprias para determinadas situações. E isso é diferença. É isso que nos mostra este projeto. Eu peço desculpa a serem coisas em francês, mas em Portugal não tenho visto muitas coisas destas. Meia culpa. A Cuboá, aconselho-vos a consultar, e este guia também já com alguns anos, também em francês, tem aqui os sites onde poderão consultar,
dois bons exemplos, portanto, um primeiro menos no sentido daquilo que eu estou a dizer e estes dois no sentido que eu estou a dizer. As soluções tipo devem ser tecnologias tipo e o projetista deve conhecê-las e usá-las, saber dimensionar essas soluções a propósito das vicissitudes e das sinergias que cada um dos projetos tem. Os projetos são todos diferentes, nós não nos podemos esquecer que a propósito de cada um dos nossos projetos estamos a construir um protótipo que não é igual a mais nenhum e muitas vezes é único. E com isto termino, agradeço a vossa atenção, espero que se tenham ouvido bem e que tenha sido motivadora esta minha apresentação. Muito obrigado.